Estava com saudades. Eu começo o vídeo pedindo desculpas a você que me assiste com muito carinho, que está sempre por aqui, mas eu fiquei ausente durante uns 20 dias por conta de uma crise de labirintite. E graças a Deus estou retomando as atividades, estou já medicada e já estou conseguindo trabalhar normalmente. E para que serve esse canal? Da mesma forma que eu exerço a advocacia criminal. Meu objetivo aqui é transformar vidas. O meu objetivo aqui é facilitar a compreensão sobre o funcionamento de um processo criminal na prática, para que você entenda exatamente como funciona. Eu sei que muitos aqui às vezes não têm condições de contratar um advogado particular, às vezes não têm sequer o contato direto com a Defensoria Pública e precisam esclarecer algumas dúvidas, né? E eu aproveito e deixo o meu WhatsApp sempre na tela, para você que quer tirar dúvidas comigo, para você que deseja uma consultoria mais profunda sobre um tema, sobre um processo criminal que você esteja enfrentando ou que o seu parente esteja enfrentando. Sem mais delongas, vamos falar sobre o tema de hoje. Já fiz, aliás, vários vídeos sobre o regime semiaberto, mas hoje eu tive uma inspiração através de uma pessoa que entrou em contato comigo com o WhatsApp, através do WhatsApp, e me mostrou uma sentença condenatória. E eu achei muito interessante. Todas as vezes que eu tratei aqui do regime semiaberto, eu já expliquei para vocês, que o regime semiaberto, o que é, quais são as facilidades. Já expliquei para vocês também em que casos que a pessoa pode responder em liberdade quando ela já foi condenada e todos os recursos já se esgotaram. Então, aquela condenação se tornou definitiva. Mas eu ainda não fiz um vídeo no caso daquela pessoa que é condenada e está recorrendo. Ela está presa, condenada, mas está aguardando o resultado dos recursos. Por isso, esse vídeo. Vamos fazer um apanhado do que é o regime semiaberto rapidamente. Depois, se vocês quiserem, eu indico os vídeos mais detalhados, só para você que talvez esteja me vendo pela primeira vez. Vamos lá. O juiz, quando resolve, na sentença condenar alguém, ele fixa um regime prisional, que é o local onde a pessoa vai iniciar o cumprimento da pena dela. De que forma ela vai fazer isso? E no Brasil, nós temos 3 regimes: o regime fechado, o semiaberto e o aberto. No regime semiaberto, geralmente, a pena que o juiz fixa é superior a 4 anos e vai até 8 anos. Eu falei geralmente, há exceções. E qual é a facilidade do regime semiaberto? No semiaberto, o Estado dá uma confiança, um voto de confiança maior ao preso, ao reeducando. Ele possibilita esse reeducando, essa pessoa que está cumprindo pena, o quê? Sair para trabalhar, sair para estudar, visitar os seus parentes, é o que a gente chama de visita periódica ao lar, das datas comemorativas. Então, existe uma série de vantagens no regime semiaberto. E hoje eu quero falar sobre 2 situações. Daquele preso que foi condenado e já recorreu e não tem mais recurso, então a condenação se tornou definitiva, e daquele preso que ainda está recorrendo. E esse caso é que eu recebi a sentença que eu vou ler para vocês daqui a pouco. Na primeira situação, a pessoa que já foi condenada e não tem mais recurso, em que casos que ela pode cumprir a pena em casa? Quando eu falo liberdade, não é que ela vai ficar completamente livre e sem obrigações com o Estado. Não, ela só vai cumprir a pena em outro local, no conforto lá da casa dela. Ela vai sair da unidade prisional. Então, quais são os casos que eu já trouxe aqui para vocês? O primeiro, quando não tem vaga no regime semiaberto. Ninguém pode ficar num regime mais gravoso. O que é isso? Se o juiz fixou o regime inicial semiaberto, eu não posso ficar no regime fechado, porque o regime fechado ele é muito pior do que o semiaberto. Eu não tenho direito a sair para trabalhar, para estudar, então não posso ficar. Existe uma súmula vinculante, que é a número 56 do Supremo Tribunal Federal, que diz exatamente isso. Então, se no local onde você deveria cumprir pena não tem vagas no regime semiaberto,
O que seu advogado, defensor público vai pedir? A prisão albergue domiciliar, para que você possa cumprir a pena em casa e você não fique no regime fechado. A segunda situação onde você pode cumprir a pena em casa, que eu tenho usado com muitos clientes em várias situações, é quando existe sim vaga no regime semiaberto, mas há uma distância muito grande dessa unidade prisional para a residência da pessoa que está cumprindo pena. Imagina que Sandro, estou dando um exemplo hipotético, é um rapaz que tem um trabalho garantido já no local da residência dele, ali próximo, no mesmo bairro, e tem também a chance de estudar, fazer um curso técnico no próximo à residência dele. Se ele continuar nessa unidade prisional, ele teria que se deslocar 2, 3 horas da unidade para o curso ou para o trabalho. Essa distância impossibilitaria ele de estudar ou de trabalhar. Por quê? Porque seria um tempo muito grande, sem contar com o trânsito e sem contar com a situação financeira. E muitas vezes a unidade prisional não dá esse direito ao trabalho e nem ao estudo. Então, com base nisso, o que você pede ao seu advogado? Para que fale lá para o juiz o seguinte: olha, o meu cliente ele foi condenado ao semiaberto, só que ele está preso num local muito distante da casa dele. Olha aqui, tem um comprovante da matrícula dele na faculdade, tem um comprovante do trabalho dele. Todos os dois são próximos ao bairro onde ele residia. Então, eu peço, e como ele faz jus ao trabalho e ao estudo fora da unidade, eu peço para ele que cumpra a pena em casa, a fim de que ele possa estudar e possa trabalhar. Então, essa é a segunda situação onde a pessoa que foi condenada no regime semiaberto, acabaram os recursos, ela pode cumprir a pena em casa, o restante. É a prisão albergue domiciliar. Mas e esse terceiro caso, que é o caso novo? Imagina o seguinte: o Sandro, ele está aguardando o processo preso, ele ainda não foi julgado. Aí sai a sentença. Ele vem a ser condenado, só que no regime semiaberto. O que acontece com o Sandro? O Sandro faz recurso. Aí é que eu quero saber, será que ele pode ficar preso ainda ou ele tem que aguardar o resultado final, porque ele está recorrendo, né? Aguardar o resultado final em liberdade. Houve uma sentença que eu recebi, como eu falei no início do vídeo, e eu vou ler para vocês essa sentença, um trechinho só para vocês entenderem. Diante da recente orientação do CNJ, que impede a prisão para aqueles condenados em regime semiaberto, sendo réu primário e possuidor de bons antecedentes, entendo que os requisitos necessários à manutenção do acautelamento provisório não mais se fazem presentes. Um rapaz que foi condenado, acabou de ser condenado ao regime semiaberto e vai responder em liberdade, com base numa resolução do CNJ, como vocês viram a sentença, né? O juiz usou esse fundamento e o fato dele ser primário de bons antecedentes. Que resolução é essa? Vamos falar dessa resolução. É a resolução 474 de 2022. Essa resolução, ela diz que para a pessoa começar a cumprir a pena no regime semiaberto, ela tem que ser intimada. Se o Sandro estivesse em liberdade, para ele cumprir a pena dele, ele teria que receber um mandado de intimação para se apresentar em juízo. E não mais expedir um mandado de prisão e ele ser preso automaticamente. Isso não pode mais. É a resolução 474 do CNJ. Então, o que acontece aqui, nesse caso do Sandro? O juiz sabe que o Sandro está aguardando o julgamento definitivo do processo, preso. E o local onde ele está aguardando é um local compatível ao regime fechado. Os presos provisórios ficam no local de regime fechado, separados dos condenados, tá? Mas no regime fechado. Eles não podem sair para trabalhar, eles não podem sair para estudar e etc. Diante dessa resolução, o juiz entendeu
que como ele é primário, tem bons antecedentes, que ele pode ser colocado em liberdade para aguardar o julgamento dos recursos e aí, dependendo do resultado, ele volta ou não para a unidade prisional. Ele vai ser intimado para se apresentar e aí vai cumprir a pena. Isso é de acordo com essa resolução que eu acabei de falar. Então, resumindo, se você tem um parente ou um cliente que está preso e que acabou de ser condenado ao regime semiaberto, ele é primário, tem bons antecedentes, né? Nada muito grave contra ele, o que você pode pedir? Para que seja dada a liberdade provisória dele, para que ele possa aguardar o restante do julgamento dele em liberdade, né, enquanto ele vê o desfecho dos recursos, em razão dessa resolução 474 de 2022 do CNJ. Porque, caso contrário, ele vai ficar no regime fechado. E agora ele está no semiaberto, deveria estar. Vocês entenderam? Ficou alguma dúvida aqui? Se tiver ficado, registra nos comentários que eu vou ter um enorme prazer em te responder. É isso, esse é o vídeo de hoje e eu espero que você tenha gostado. Não esquece de entrar em contato comigo através do WhatsApp. Beijo grande, tchau!